Boa noite a todos. Iniciaremos hoje, um trajetório, um caminho de estudos no que tange a antropologia humana, baseado na filosofia aristotélica tomista, que é o conteúdo, mais clássico, mais robusto em relação ao que é o homem. Bom, então, para iniciarmos nossos estudos, quero pedir a intervenção de Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe do sumo bem, para que ela interceda por nós, e nos conceda as virtudes necessárias para nos conduzir ao longo desses estudos. Então, iniciaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faremos a consagração dos estudos a Maria Santíssima, uma oração de Santo Tomás de Aquino. Ó Maria, mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança, por cuja piedosa intercessão muitos ainda que rudes no entendimento fizeram progresso admiráveis na ciência e na piedade. Escolho-vos para protetor e patrona dos meus estudos. Humildemente vos imploro, pelas entranhas de vossa piedade maternal, e principalmente por aquela sabedoria eterna que se dignou assumir em vós nossa carne, e exaltar-vos no esplendor celestial acima de todos os santos. Obtende-me por vossa intercessão a graça do Divino Espírito Santo, de maneira que eu possa penetrar com entendimento, reter na memória, exprimir pela vida e por palavras, ensinar aos outros todas as coisas que trazem honra a vós e ao vosso Filho, e que são de proveito para a felicidade eterna minha e dos demais homens. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Bom, então, a mim foi incumbido de trazer e de aprofundar nos estudos sobre o que é o homem e o porquê, de estudarmos, o que é o homem. Porque o mecânico, se ele vai conduzir um veículo, minimamente ele vai entender sobre o funcionamento do veículo, do motor, como guiar, como passar marcha, como estacionar. Da mesma forma, quando um piloto conduz um avião, e nós, animagogos, que quer dizer nós que somos condutores de almas, o que nos cabe aprender para que possa contribuir nesse direcionar da alma daquelas crianças. Bom, então iniciaremos nessa busca de compreender os graus de vida na Terra e ver aonde o ser humano se encaixa nessa hierarquia. Primeiro, temos o mais basilar, que é o mais baixo desses seres, que são os seres minerais, a pedra, a rocha. É muito fácil compreendermos e perceber que eles não têm vida, não têm uma alma que anima aquela matéria, porque eles não se reproduzem, eles não crescem, eles não se alimentam, eles não se movem, para uma pedra se mover, vai ser pelo vento, alguém que a atire daquele lugar e mova para outro espaço. Então, superior aos seres minerais, temos a alma vegetativa, que se encontra nas plantas, nos verdes. E a gente compreende, a gente consegue perceber de forma muito clara como que uma semente, uma pequena semente, ao estar em contato com o solo fértil, como ela consegue se tornar uma árvore frondosa em anos. Então, todo esse movimento, segundo Santo Tomás de Aquino, que apossou dos ensinamentos aristotélicos, ele vai chamar esse movimento de potência, que é esse atualizar, é uma projeção de um ato futuro, aquilo que é possível na planta alcançar, que é esse movimento, ele vai chamar de potência. Essa potência, quando ela finaliza, ele chama de atualização desse movimento.
né? Ela se concretizou, ela se aperfeiçoou no tempo. Então, esse aperfeiçoamento de uma semente em se tornar uma árvore frondosa, grande, se dá através de uma alma vegetativa. É o que vai nutrir a planta, né? Que vai gerar os mecanismos de nutrição pelas raízes, pelas folhas, fazer a fotossíntese. Todo o aparato necessário para a vida e a subsistência da planta. Então, a partir daqui a gente já vê que a força motriz da vida não é o movimento, né, de mover-se sozinho, mas não, é uma força intrínseca, né, que está intrínseca naquele ser e que a alma anima, né, a própria etimologia da palavra alma, né, que é ânima, que anima aquele ser vegetativo. Então temos os seres minerais, os seres vegetais, animados por uma alma vegetativa, e agora os seres animais. E os seres animais, ele é mais refinado, ele é superior, e o porquê dele ser superior. Embora ele tenha virtualmente esses atributos da alma vegetativa, porque ele se alimenta, ele se reproduz, ele cresce. Porém, mais do que isso, ele está aberto ao mundo, ao cosmos. Ele tem as partes sensíveis, ele tem os sentidos da visão, do tato, do paladar, do olfato, da audição. Então, os animais eles se tornam superiores aos vegetais devido aos 5 sentidos que a eles foram atribuídos. E mais, os animais eles não têm a inteligência como atributo. O que eles têm chama-se de memória e a cogitativa, né? Ou seja, quando ele vê algum risco, um animal predador, alguma coisa nesse estilo, ele vai fazer essa cogitativa de fugir ou ficar, ou de enfrentar. Isso é o que cabe ao animal. Já o ser humano, ele tem virtualmente, Santo Tomás vai nos dizer, ele tem virtualmente a alma vegetativa devido à questão digestiva e de crescimento, ele tem virtualmente essa alma animal, pois somos animais racionais, né? Que se dá através dos sentidos, a qual a gente consegue captar o mundo. Porém, para além disso, nós temos as faculdades mais elevadas do ser humano, que é a inteligência e a razão. Então, quando Deus cria, né, a gente vê lá no Gênesis, né, quando ele cria as plantas, a luz, né, se fez a luz, as plantas, os minerais, os vegetais, os animais, mas quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. E isso se dá devido a esse refinamento do ser humano. A gente vai aprofundar, a gente vai entender mais o porquê que Deus nos chama, né, de obra-prima da criação. E o que é belo, né? O ser humano, ele se encontra nessa intersecção entre a terra e o céu. Diferente dos animais, que têm as 4 patas cerradas no chão, o tronco mais na horizontal, o ser humano não. Ele tem o tronco elevado e isso já nos faz meditar na sua busca por algo transcendente, por algo elevado, né? Para o céu, onde a gente tem, né? Vamos mencionar aqui, como se nós buscássemos por algo mais elevado. E nós podemos também meditar devido às características a qual Deus constituiu os animais. Os animais, se a gente vê, eles foram criados com seus aparatos de proteção já vindos desde a sua nascença, né? Desde quando eles se compreendem por animais. A gente nunca vai ver um cachorro se questionando se é ou não é, um cachorro, uma girafa, se é ou não é, não. Eles nascem e eles simplesmente são. E o porquê disso? Porque eles são guiados pelos seus instintos.
O instinto é o que prevalece nos animais. A gente vê, né, como os animais eles já nascem com a garra, com as presas, com o couro, com a pena, com as asas. Isso são os mecanismos já de defesa deles. E o porquê disso? Porque eles não têm o atributo mais elevado dos seres, que é a inteligência e a razão, para ajudar eles ao longo da sua vida. Já para o ser humano, quando nós vemos um ser humano, né, um bebê nascer, desprovido de todo e qualquer tipo de proteção, sem couro, sem garras, sem presas, enfim, logo um sábio intuiria, ao ver um ser, né, nu, intuiria, este ser é mais elevado. Por quê? Porque ele por si, né, Deus com certeza incutiria nesse ser a capacidade da sua autodefesa. E aí que entra as faculdades, né, que são esses atributos mais elevados do ser humano. E para a gente compreender um pouquinho mais, o ser humano, na escala da criação, né, como eu falei, nós estamos nessa intersecção do céu e da terra, né, porque acima do ser humano nós temos Deus, os seres angélicos, o homem. Do homem, né, nós temos os seres, né, animais, vegetais e os minerais. Então, essa maravilha do homem, né, a qual pertence a esses dois mundos, somos nós, né? Somos nós, somos a obra-prima de Deus. Bom, e quando Deus nos diz que em nós ele imprime a sua imagem e semelhança, isso se traduz como, né? E aonde? No nariz, no dedo, na perna? Bom, como eu mencionei que nós não somos condicionados ao nosso instinto, o instinto no ser humano é extremamente reduzido e a gente não pode levá-lo em consideração. A gente ouve muito falar o instinto disso, o instinto materno, o instinto etc. Não, né? A gente não dá para levar isso em consideração. A gente tem que, sim, usar o nosso intelecto. E o nosso intelecto, iluminado pela graça, aí sim ele tem uma força considerável. Mas fora isso, a gente não deve levar muito em consideração o nosso instinto, porque ele é muito baixo e muito reduzido mesmo. Bom, vamos tentar compreender aonde nós somos a obra-prima de Deus, a qual ele imprime a sua imagem e semelhança. Isso se dá no nosso livre-arbítrio. Vamos compreender como o livre-arbítrio se dá no ser humano. Como eu mencionei que nós não temos um instinto que nos determina, né, o que vai nos conduzir a sair da cama, o que vai nos conduzir a ter um relacionamento, a tratar bem as pessoas, a ter seu autocuidado, a tomar o medicamento. Então, tudo isso é onde o ser humano imprime o seu livre-arbítrio, que o querer do homem é o que move ele. Então, ao longo da vida, né, a história do ser humano, ela vai sendo pautada em pequenas escolhas diárias o tempo inteiro. E é nessas escolhas diárias o tempo inteiro a qual ele imprime o seu intelecto, ele imprime a sua razão, ele imprime a sua vontade. E a sua vontade se dá através do livre-arbítrio. Porque a gente pode ver muitas influências externas, né? Tanto da criação, que pode ser errada, ou a criação de, não sei, que pode ter sofrido algum abuso ao longo da infância, pode ter passado por uma guerra, pode ter passado fome, pode ter passado N situações super complicadas, mas nada condiciona o ser humano a não ser ele mesmo. Então, os vícios, né,
enfim, tudo, tudo, nada aprisiona o livre-arbítrio do homem a não ser ele próprio. Não há força externa que possa macular isso. Não tem como. Então, é através do livre-arbítrio que o ser humano consegue colocar em prática e utilizar as suas faculdades mais elevadas, que é a inteligência e a razão. Para a gente compreender um pouquinho mais sobre esses graus de vida, né? Assim como a alma vegetativa, a alma animal, elas estão diretamente relacionadas com a matéria, em animar apenas o corpo. Como os seres vegetativos e os seres animais, eles não possuem essas faculdades mais elevadas, esses atributos mais elevados da alma, como a inteligência e a razão, logo uma planta, ao morrer, aquela alma vegetativa morre junto. O animal, a mesma coisa. Se o animal morre, a alma sensitiva daquele animal morre junto. Então não há que se falar em céu de cachorro e dos animais. Não, morreu, acabou. Diferente disso, os seres humanos, nós somos imortais, somos eternos. E como isso se dá? E o porquê, né? O ser humano é imortal e como a gente consegue chegar a essa conclusão? Nós temos um corpo unido a uma alma. Então, nós não somos seres angélicos que está atado e amarrado num corpo que aprisiona uma alma, né? Como se uma coisa fosse prejudicial à outra. Não. Nós temos essa junção perfeita entre o corpo e a alma. Santo Tomás de Aquino vai nos trazer isso de forma muito clara, que a alma do homem anima o corpo em todos os seus sentidos, né? A visão, os nossos sentidos, é tudo animado pela nossa alma. Porém, quando o homem morre, toda parte da alma que anima o corpo morreu. Então, a parte da alma que anima a matéria, o corpo, ela é retraída. Porém, aquela parte da alma que é a mais elevada, o intelecto e a razão, que não anima nada do nosso corpo, né? Que ela é essa parte abstrata da alma que nós chamamos de espírito, né? Espírito nada mais é do que essa função mais elevada da alma humana. É essa parte da alma que vai de encontro a Deus, o nosso intelecto e a nossa razão. É essa parte da alma que ela é eterna. Teve um questionamento com uma professora minha, que houve um questionamento para com ela, né? Como você consegue me provar que a alma humana existe? E ela foi categórica e respondeu: o simples fato de você me perguntar o porquê da alma existir, este pensamento seu, ele é abstrato, isso por si só já é a comprovação da existência da alma. E o porquê? Porque tudo que advém da matéria, que é concreto, vem do corpo, os sentidos, o tato, o frio, né? A gente vê a comida, a visão que a gente vê através da forma, enfim, tudo que é concreto, enfim, a gente consegue captar através dos nossos sentidos. Porém, essa parte que é mais elevada do homem, né? O pensamento, que é de forma abstrata, comprova que isso tem que ser oriundo de algo abstrato no homem. E a nossa fala, né? A nossa comunicação é fruto do nosso pensamento. Por que um cachorro não fala?
Porque o cachorro não tem pensamento, ele não raciocina como nós, embora o cachorro tenha um aparato fônico extremamente parecido com o nosso. Ele emite sons, mas ele não fala, ele não reveste de sentido os entes, os seres, eles não nomeiam como Adão foi determinado por Deus a nomear, né? Lá no paraíso, o que que Deus pede para Adão? Para que ele nomeie as coisas no paraíso. E nomear não é simplesmente escolher um nome aleatório. É compreender a essência, é compreender a finalidade dos entes e dos seres, é dar nome. Então, a nossa fala é isso que ela busca. Através do nosso intelecto, a gente capta as coisas, o que é, e a gente reveste essa coisa de sentido. E a gente expressa através da nossa palavra. Isso só pode se dar em nossa alma, porque isso tudo que eu acabei de falar é abstrato, não é concreto, a gente não consegue ver isso, né, de forma na matéria, né? Então, aí a gente vê de forma real a alma atuando, né, na sua potência mais elevada. Acredito, não sei se vocês já ouviram essa expressão, uma alma humana vale muito mais do que o universo inteiro. Sabe como que isso se dá? Isso se dá por quê? Porque o ser humano, diferente, né? Os animais que têm os sentidos, ele consegue se comunicar com o mundo, ele consegue captar o mundo. O ser humano não. O ser humano, ele consegue olhar o mundo e ele consegue entender, captar a essência de tudo que há. E, uma vez, tudo que entra na alma do homem constitui o homem, faz parte do homem. Então, esse é um dos motivos que a gente tem que ter muito cuidado com a exposição das nossas crianças e com o que a gente traz para elas, porque a partir do momento que aquilo entra na alma, entra no conhecimento do ser humano, nada mais tira. A gente não consegue extrair, né, para nunca mais. Então, uma alma humana vale mais do que o universo inteiro, porque ela consegue captar o cosmos, ela consegue entender tudo que há no mundo segundo a sua finalidade. E essa finalidade, para a gente compreender mais, e é tão lindo isso, a finalidade, ela é a engenharia divina por detrás da criação. Porque tudo que foi criado, se nós olharmos, tem uma engenharia real, tem uma sabedoria, tem uma inteligência superior, a qual faz com que tudo funcione de forma organizada e ordenada. Ou seja, quem é o criador de tudo? Então, nós seres humanos, nós, ao contemplarmos uma árvore, a gente vê a engenharia ali, como ela se nutre, como funcionam as coisas, enfim. E isso é muito belo. A gente vê a engenharia divina por trás disso. Uma formiga e um formigueiro, como ali, né, como tudo é organizado, hierarquizado, como tudo flui de forma tão perfeita, a gente vê a engenharia divina ali. Então, em tudo, o homem consegue captar, ele consegue reter no seu, né, na sua alma a, a criação de Deus. E mais do que isso, não só essa capacidade de reter e conhecer as coisas do mundo, a gente vê pela batalha espiritual entre o demônio em destruir uma única alma, né? O quanto eles lutam e batalham arduamente e incessantemente para perder as almas. Então, mediante essa batalha, graças a Deus a gente não vê, ou não, nem sei se é graças a Deus, porque talvez se nós víssemos a gente não se perderia tanto. Essa batalha espiritual a qual está de forma real para perder as nossas almas. Então,
Vamos voltar um pouco aí no tempo, né? Quando Deus nos criou, o seu plano original, nós éramos pessoas extremamente ordenadas, né? A gente não tinha essa desvaria que a gente encontra desde a hora que acorda até a hora que dorme, aquela dificuldade de fazer e se mover para o bem, né? A nossa vontade fraca, uma preguiça, a vaidade, a luxúria, a soberba, enfim, tudo isso que está, essa natureza caída, a qual está enraizado em nós, né? Isso tem que ser, de certa forma, a gente não tem que passar isso por cima, né? Ah, eu já ouvi falar sobre isso. Não. Isso tem que ser cravado em nosso coração, porque é isso que nós somos brinquedos quebrados, devido ao pecado original. E esse brinquedo quebrado, ele só pode ser restaurado e resgatado através de uma vida virtuosa e através da nossa humanidade devolvida. E a nossa humanidade devolvida, ela só se dá quando o homem está no caminho, na busca pela sua finalidade. E é isso que cabe ao mestre, é esse pavimentar o caminho para que os nossos alunos caminhem na sua finalidade. Porque tem um professor meu, o Sérgio Rezende, e ele traz essa definição que eu acho esplêndida, assim, é o quê? A perfeição humana, ela se dá, o próprio nome, perfeição, perfazer, ela perfaz em torno de algo. Então a perfeição humana, ela se dá em torno de um eixo, em torno de um núcleo. E o que é esse núcleo, né? O que é essa força a qual atrai o homem? Assim como uma força centrípeta, né? Ela atrai o carro em uma curva para o centro, aquela força centrífuga é a qual ela repele o carro na direção para fora, né? E ali vai pode, né, ocorrer um acidente, enfim, algo trágico acontecer. E é a mesma coisa conosco. O ser humano, ele, para sua perfeição, né, para ele buscar, para ele refazer a sua essência, a qual foi perdida no plano original, e para ele refazer a sua essência, ele caminhar no caminho de perfeição, tem que ser feito, tem que se perfazer em torno de um eixo, em torno de algo. E esse algo, né, para nós que já temos algum chão aí de estrada, é fácil perceber. Esse algo, o ser humano tem um senso de incompletude, como se nós tivéssemos um buraco no peito muito grande. E por isso, por essa incompletude no homem, a gente se vê tantos adeptos a ídolos, a droga, ao materialismo, que é o quê? É tentar ocupar o espaço de um só bem, que é o sumo bem, né? Então, o homem, ele está na sua finalidade, ele só descansa e a sua felicidade se dá através dessa entrega ao sumo bem, é onde ele descansa. E o porquê disso? Se nós pararmos para meditar, o que é o sumo bem? No sumo bem ali é onde tudo descansa. Tudo há, tudo existe ali dentro. Tudo, tudo, tudo. A gente não tem que ficar zanzando de um lado para o outro, né? Você come uma coisa gostosa ali, daqui a pouco aquilo já não te satisfaz mais, aí você corre para pegar o telefone para você ver alguma coisa que te satisfaz, aí aquilo você fica entediado, aí logo você sente uma vontade de estudar, fazer alguma coisa mais nobre, aí você estuda, sente alguma coisa nobre, mas aquilo não te sacia, logo você quer fazer um esporte, quer sair de casa, quer poder passear,
você vai, passeia, etc., mas aquilo não te sacia e logo você quer ir para casa, você quer descansar, você quer dormir, né? Aquilo se dá e aí você acorda de novo e aí você vê a gargalhada de um filho, está ali com o filho na lida de casa, aquilo enche seu coração, mas logo você se cansa daquilo, você quer ter um momento de recolhimento, de silêncio. Dá para perceber que a gente está o tempo todo permeando, né? A gente vai passando por essas pequenas felicidades, né? Por esses pequenos deleites, mas a gente não consegue descansar. E nada preenche a nós por inteiro. E o que nos preenche por inteiro é o Sunben, né? É esse se deleitar em Deus. E é isso que a gente busca. Nas nossas vidas. Bom, e o mais impressionante, né? A gente pega os filósofos gregos, né? Nós somos ocidentais. Os três pilares da nossa civilização é o direito romano, o cristianismo e a filosofia grega. Então, a forma com que nós enxergamos o mundo, meditamos sobre o mundo, compreendemos o mundo, e que, de certa forma, é a forma mais elevada de compreender o mundo devido às suas categorias, né, de racionalizar e de compreender através dos diálogos socráticos, né, dentre outras formas educacionais, a qual eleva o ser humano, né, utiliza suas potências mais elevadas, como a inteligência e a razão, a gente vê que essa busca pela felicidade e o homem feliz, o homem sóbrio, o homem são, se dá neste trajeto, neste caminho da busca pela sua felicidade. Isso a gente vê desde a filosofia grega, desde os primeiros grandes homens, como, né, no primeiro momento a gente vê os filósofos gregos, né, eles primeiro meditavam e tentavam medir o mundo, a parte externa, o cosmo, a parte física, né, a gente vê os matemáticos, né, Tales de Mileto, a gente vê os pitagóricos nas questões físicas, geométricas, e aí com o passar do tempo eles foram buscando por conhecimentos mais elevados, né, e que se chega, né, em Sócrates, né, o que é o homem. E aí ele vê que ao longo da vida ali, as ciências que eles estudaram não eram suficientes para buscar e trazer as respostas necessárias do que é o homem. Então, através do diálogo socráticos, que são métodos de questionar, né? Não nessa crítica vazia, só para reduzir o conhecimento, não, muito pelo contrário. São formas de dialogar, né? Nesse conflito de interesse para tentar exprimir uma verdade. E aí eles vão compreendendo, né, o que é o ser humano, como é o ser humano sóbrio, o ser humano saudável. Depois a gente pega Platão, né, que traz um vasto ensinamento. A gente pega um dos maiores nomes da Igreja Católica, que é Santo Agostinho. Tinha Platão como a menina dos seus olhos. E o ápice, a gente chega em Aristóteles, que teve uma influência gigantesca, não na vida de Santo Agostinho, mas Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino chama Aristóteles como o filósofo, né? Então, ele mesmo mencionou se ele pudesse trocar todas as terras, né, que ele vinha de uma família muito rica. Ele tinha muitas posses, propriedades. Se ele pudesse, ele trocaria metade do que ele tinha para mais por meia dúzia de folhas de uma das obras de Aristóteles para que ele pudesse concluir os seus estudos. E aí a gente vê que desde esses homens eles já conseguiam compreender o que é a felicidade. E a felicidade se dá no homem, na busca da eudaimonia, né? E o mais interessante disso, Santo Agostinho, ele vai traduzir
a eudaimonia dos filósofos gregos e o porquê que Santo Agostinho utilizava e tinha contato com a filosofia grega, né? Porque a filosofia grega era o que reinava naquela época, a patrística, para pegar as revelações de Cristo e ver que Cristo não era um louco, ver que Cristo, que o que ele falava era extremamente coerente com a natureza humana. Qual a régua, né? Qual o parâmetro que a patrística que esses homens utilizaram? A filosofia grega, os ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles, dentre outros, mas esses são os grandes, né? Para comprovar que tudo que ele dizia fazia extremo sentido. Então a gente pega ali Platão, a gente pega Santo Agostinho, que era um neoplatônico, ele pega, né, a eudaimonia que foi trazida pelos filósofos gregos e ele traduz como a beatitude, que é a busca do ser humano pela felicidade. Essa felicidade a gente acabou já de mencionar, que ela só se dá no sumo bem, nesse descansar no sumo bem. E que, de certa forma, isso vem a calhar com o que a irmã Teresa trouxe para nós naquela formação, né? A qual ela traz o que é a beatitude, ou seja, a busca real da felicidade. E aquilo ali é o ouro, né? Aquilo ali é o ouro, através das bem-aventuranças. E tem também uma outra expressão a qual os filósofos gregos traziam, que é a... Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra. O espodaio, né? Que o espodaio é a tradução do homem sóbrio, do homem são, do homem responsável, né? Aquele exemplo de homem a ser seguido, que orgulha a todos numa sociedade. E que o Platão, Santo Agostinho, né, o platônico, ele traz o que era o ápice do homem na Grécia Antiga, ele adequa à luz da revelação divina, que isso nada mais é do que o santo. Então, a eudaimonia, que é essa busca do ser humano pela felicidade, se dá através da beatitude. E o espodaio, né, que é o homem certo, o homem na sua melhor versão, se dá. É traduzido à luz da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo como santo. Vejamos, Platão já dizia que é mais difícil implantar uma verdade na alma de um homem do que fazer renascer, né, ou trazer de volta a visão de um cego de nascença. Eles compreendiam a dificuldade que é do ser humano ver e aderir a uma verdade. E através dos diálogos socráticos, isso a gente vai trabalhar para frente, né? Como a gente vai conduzindo, como a gente vai alcançando a alma das crianças e principalmente as nossas, né? Ao longo da história. E o que é muito triste, porém eu vou trazer agora, o filósofo Heidegger, no século XVIII ou XIX, se não me engano, ele traz uma definição de homem muito distinta do que a gente vai ver, né? Do que a gente viu ao longo da humanidade. A gente pega desde Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E aí a gente pega esse se debruçar ao longo da patrística por Santo Agostinho. Eles tentam buscar essa compreensão real do ser humano, como o ser humano se dá, a necessidade do ser humano em ser reto, em ser bom, em ser casto, enfim. E hoje, nos tempos modernos, eu vou pegar um parágrafo desse filósofo para que a gente possa compreender melhor. E aqui traz, ó, em nenhuma época teve noção de tão variadas e numerosas sobre o homem quanto a nossa atual. Em nenhuma época conseguiu apresentar sobre o homem o conceito que é o homem de forma tão eficaz e fascinante e comunicá-lo de forma tão rápida e fácil. Porém, é verdade que em nenhuma época se soube menos que a nossa do que é verdadeiramente o homem. E hoje o que se vê, nunca antes o homem assumiu um aspecto
tão problemático como atualmente. A gente vê assim, é nítido o quanto o ser humano padece hoje dessa ignorância, que verdadeiramente nos falta conhecimento de quem nós verdadeiramente somos e aqueles que estão na nossa frente. Se nós pegarmos as linhas modernas, né, filosóficas de compreensão do que é o ser humano, as linhas psíquicas, né, do que é o ser humano, o mais engraçado, as linhas, né, as correntes filosóficas atuais, elas simplesmente excluem a existência da alma no homem. É sério, elas não consideram o homem como um ser metafísico, como um ser transcendente. Tudo é reduzido à matéria. Por exemplo, Freud vai traduzir o homem, vai reduzir o homem ao seu libido, aos seus impulsos carnais, sexuais, né, voluptuosos. Essa é a tradução do homem para ele, né? O behaviorismo, ele vai trazer o homem, ele é pautado no seu comportamento, a tradução do ser humano é o seu comportamento, embora tudo isso sejam razões pequenas, mas não é o todo do ser humano. O libido no homem existe, mas o homem não é reduzido e não se traduz a sua libido. O comportamento, né, que é esse agir externo do homem, existe, mas o homem não pode ser reduzido a isso. As questões positivistas ou a própria forma de ver o homem, né? A gente pega o mito do bom selvagem, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Assim, é bem isso que está escrito nas Sagradas Escrituras, não, né? E a gente pega, né, o homem que criou essa tese, aí você olha na vida pregressa dele. Né? Era um homem que, acho que a palavra certa para definir ele era um gigolô, assim, ele tinha as suas formas de ganhar a vida, né? E de ganhar dinheiro para bancar essas suas experiências malucas e que para muitos bebem dessas correntes filosóficas contemporâneas e o porquê que ganhou tanta fama, né? É porque justifica a loucura das pessoas, né? Justifica o adultério, justifica as traições, justifica você não ter que se conter logo, se é permitido. E se o homem é a redução disso, eu abraço essa verdade, né? Se o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe, né? Ou seja, logo eu não preciso de gastar o meu tempo educando o meu filho, porque ele já é bom, né? Ele já nasce bom, já tem uma natureza boa, então ele não precisa da minha intervenção contínua, dia e noite. Não, deixa a vida, né, moldá-lo, seguir, etc. E quando precisar de alguma intervenção, enfim, eu faço. Então, por isso há tantos adeptos nessas correntes modernas, porque justifica, né, a fraqueza de vontade, justifica a falta real de contato com a realidade. E é muito simples a gente compreender que isso é a contramão da verdade, né? Se nós olharmos um playground, crianças brincando, pequenas, né, que não entendem basicamente nada da realidade, elas estão quase se matando, elas estão se estapeando, tá uma puxando o cabelo da outra, puxando o brinquedo da outra, né, tá empurrando lá do escorregador, puxando doce, enfim. Logo a gente percebe assim, gente, de onde que elas nascem boas, né? Não tem ninguém ali sendo gentil e cordial umas com as outras, né? Então, a realidade por si só se impõe. Né? Então, é mais fácil a gente ficar anestesiado no mundo do que enfrentar verdadeiramente a realidade. Bom, eu vou trazer novamente uma outra passagem, né, que é uma passagem onde nosso Senhor Jesus Cristo convoca os
os discípulos e os apóstolos a irem no templo e ele pergunta: o que tu achas que sou? E aí alguns dizem que ele era João Batista, ou que ele era Elias, era um desses profetas, enfim, ele pergunta para Pedro. E Pedro diz que ele era Cristo, né, o Filho de Deus vivo. E nosso Senhor responde para ele: bem-aventurado és tu, porque o que tu responde não vem dos olhos da carne e dessa razão mais baixa. O que tu responde vem pela graça, né? Vem dessa ação de Deus no seu intelecto, na sua razão. Por quê? Porque a nossa razão, segundo o pecado original, ela é obscura. E sem a graça, sem a ação de Deus na nossa vida, por isso daqui a pouco eu vou entrar na questão da vida interior, sem a ação da graça, sem a ação de Deus na nossa vida, né, para ela limpar, clarear a nossa inteligência, a nossa razão, a gente não consegue compreender quem são as pessoas que estão na nossa frente, a gente não consegue compreender o ser humano, a alminha daquelas crianças que estão ali na nossa frente. Então aqui, essa passagem bíblica, a gente vê que no primeiro momento, quando eles falam que nosso Senhor Jesus Cristo, ou é João Batista, ou é Elias, enfim, ali a gente vê, são pensamentos, são respostas baseadas na razão apenas. E Pedro faz um upgrade na sua resposta, né? Onde a fé eleva a nossa razão, clareia a nossa razão. O que a gente traz de compreensão disso, né? Que nós, ao nos depararmos assim, verdadeiramente com aquelas crianças, né? A gente tem que olhar ali dentro, olhar dentro, verdadeiramente se interessar por aquelas crianças e olhar dentro do olhinho daquelas crianças e ver, meu Deus, a alma desse indivíduo, dessa pessoinha, vale mais do que o universo inteiro. Ela consegue abarcar tudo. E ela, devido ao seu livre arbítrio, ela não é condicionada ao seu comportamento. Ela não é condicionada a um laudo, ela não é condicionada a essas questões mais imediatas que a gente vê hoje, né, em cascata, né, em números alarmantes de doenças comportamentais. Não, ali é uma alma, né, que padece de virtude, que padece da graça, que padece de alguém que interceda por ele. Então, essa fé que deve ter em nós, né? Que deve brotar em nós, para que a gente possa compreender melhor aqueles que estão na nossa frente. Bom, e agora passar para a questão da vida interior, né? Da bem-aventurança. Bom, para que a gente possa compreender verdadeiramente o outro, entender o que é o homem, né? Para que a gente possa mergulhar nessa antropologia aristotélica atomista e colher os frutos verdadeiros, é necessário que a gente compreenda que nós somos os cientistas e o objeto dessa ciência, né? Nós somos aquele o agente ativo a quem procura as respostas, porém nós somos o material de estudo. Então é extremamente importante que a gente volte o nosso olhar para nós mesmos, né? Porque a gente só vai compreender o outro na nossa frente a partir do momento que a gente compreenda a nós mesmos. Então não é ficar num labirinto, né? Como diz o grande Martin Etchevarria, nosso labirinto emocional, sem fim. Não, né? Nós somos chamados nesse movimento de termos essa visão, esse voltar, né, interior, de forma mais analítica, de forma mais seca, de forma mais sem muita afetação, né? Sem muito se envolver com a parte emocional. E
compreender o outro a partir daquilo que a gente consegue extrair de nós.